Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus tem prazer em abençoar e ele cumpre todas as promessas que faz. Hoje nós vamos falar sobre promessas, sobre esperar nas promessas de Deus e se alegrar no seu cumprimento. A nossa leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25. Está escrito assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos neste momento de oração que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, nos alimente, nos fortaleça, aumenta a nossa fé, nos faça compreender mais acerca das suas promessas e a confiar nelas. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. No texto que nós lemos hoje, nós encontramos aqui Simeão, cujo nome significa ouvinte, no templo, recebendo José, Maria e o menino Jesus, quando ali eles foram para apresentar esse menino. Quando nós lemos esta parte da palavra com atenção, nós vamos encontrar algumas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, nós encontramos Simeão, cujo nome significa ouvinte, um homem que era, naquele tempo, cheio do Espírito Santo. Então, olha, meu irmão, minha irmã, como era Simeão. O Espírito estava sobre ele, o Espírito havia revelado a ele e o Espírito Santo movia Simeão. De certa maneira, quando leio esse texto, eu fico lembrando do apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, e ele nos recomenda andar no Espírito. A Bíblia nos recomenda a andar no Espírito e não na carne, a nos encher do Espírito Santo. Em Simeão nós encontramos um protótipo desse crente fiel que o Senhor quer que eu e você sejamos. Homens e mulheres que andam no Espírito, que ouvem o Espírito, que são movidos pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos diz que Simeão aguardava a consolação de Israel. Havia naquele tempo uma inquietação grande, uma expectativa messiânica. As pessoas estavam acreditando e esperando a chegada do Messias. E Simeão, especificamente um homem com tanta intimidade com o Espírito Santo, sabia, porque o próprio Deus havia lhe revelado que ele veria o ungido de Deus, o Messias. Então ele estava, talvez mais do que os outros, com muita expectativa a respeito do seu encontro com Jesus. E assim, quando Maria e José chegam no templo, Simeão aguardando essa promessa, a promessa que Deus fez, e quando ele pega esse menino no colo, Simeão se regozija. Ele tinha a promessa e agora ele tem nas mãos o cumprimento das promessas. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
A palavra de Deus é repleta de promessas dele para nós. Muitas promessas estão aqui na palavra de Deus. Simeão, quando recebeu uma promessa, acreditou naquela promessa, orou pelaquela promessa e experimentou a alegria do cumprimento daquela promessa. O homem de Deus, quando ele recebe uma palavra, quando ele recebe uma promessa, ele passa, em primeiro lugar, ter uma expectativa pelo cumprimento daquela promessa. Ele crê naquela promessa, ele tem esperança no cumprimento daquela promessa e ele ora pelo cumprimento daquela promessa. Eu gosto de falar com as pessoas um pouquinho a respeito da esperança, que é a esperança bíblica. A esperança, segundo o que entendemos na palavra de Deus, não é chance. Se eu disser para você assim, eu espero te ver semana que vem, normalmente eu falo isso aqui no final do nosso encontro, espero te ver aqui na semana que vem, significa que é uma chance de nós nos encontrarmos aqui. É uma possibilidade. Nesse caso da minha fala, a esperança é uma possibilidade. Eu tenho esperança de te ver aqui. Eu espero te ver aqui na semana que vem. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, e quando nós esperamos na promessa de Deus, nós podemos ter certeza, 100%, que as promessas de Deus vão se cumprir. Tantas quantas são as promessas de Deus, todas tem nele o sim. Porque nós podemos acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir. Porque Deus, diz a palavra, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus estão firmadas no caráter de Deus que não mente, que não falha, que não trai, que não abandona. E se Deus então fez uma promessa, você pode crer nesta promessa. Mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, Deus fará o que ele prometeu. Deus cumprirá a promessa dele mais cedo ou mais tarde. Claro, no tempo dele, no modo dele, Deus sempre cumpre aquilo que declarou. Por exemplo, estou lembrando aqui do caso de Noé. Demorou 100 anos, mas Deus cumpriu a promessa. Deus fez uma promessa para Abraão. Demorou mais de 20 anos, mas Deus cumpriu essa promessa. Deus fez uma promessa para José. Demorou 13 anos, mas Deus cumpriu essa promessa. No percurso em que estes personagens aguardavam a promessa, houve problemas, percalços, dificuldades, prisões, guerras. No caso de Abraão tem guerra, tem tanta confusão, tem fome, mas ele persevera. A Bíblia diz que Abraão perseverava dando glória a Deus. Ele acredita que Deus é poderoso para cumprir as promessas e ele dá glória a Deus pelo cumprimento da promessa. Ele sabe que Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Eu posso falar apenas uma promessa aqui, e ela é muito importante. O Senhor Jesus prometeu buscar a igreja. O Senhor Jesus prometeu que assim como um raio passa de um lado para o outro do céu, assim como um piscar de olhos, ele vai voltar para buscar a igreja. Pedro, quando fala disso, ele fala assim, olha, não pensem vocês que Deus retarda, que o Senhor retarda o cumprimento da promessa dele. Ele é longânimo. Ele é paciente, ele quer que todos nós sejamos salvos. Então, às vezes, nós demoramos, a promessa demora a cumprir, nós desistimos dela, paramos de crer. É preciso crer na palavra de Deus, é preciso crer nas promessas de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir as promessas de Deus e orar pelo cumprimento das promessas de Deus. Nós recebemos a promessa, nós cremos na promessa, nós esperamos com a certeza de que aquela promessa vai se cumprir e nós oramos para que ela aconteça e aconteça o mais rápido possível. Então, se nós temos a promessa, a única que eu falei aqui, que o Senhor vai voltar, então nós devemos orar, volta, Senhor, como diz a palavra de Deus, Maranata, vem, Senhor.
Meu irmão, minha irmã, para nós concluirmos essa nossa reflexão, creia na palavra de Deus, creia nos profetas, creia nas promessas do Senhor. Não duvide das promessas do Senhor. Aquele que duvida não recebe do Senhor coisa alguma, disse Tiago. O homem que duvida, a mulher que duvida, não alcança de Deus nada. Então creia na palavra, creia na promessa, espere na promessa, não pense que demore. Ah, está demorando demais isso. Eu não vou acreditar nisso não. Tem 2000 anos já. É bobagem, isso tudo é bobagem, superstição. Isso não é verdade, não vai acontecer. Olha, quando Pedro fala que o Senhor é longânimo, ele diz assim, olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não conta o tempo como eu e você contamos, não. Então, meu irmão, minha irmã, vamos crer no Senhor. Vamos crer nas promessas do Senhor. Vamos esperar nas promessas dele. E vamos orar pelo cumprimento das promessas. E vamos nos alegrar quando o Senhor cumprir as promessas dele na nossa vida. E eu oro a Deus assim com muita intensidade, eu peço a Deus nesse momento com muita intensidade que todas as promessas dele se cumpram na sua vida. Deus dará com certeza o sim e o amém a todas as promessas que ele fez. E ele fará isso para a glória dele. Vamos orar? Senhor, nesta hora, nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é Deus de aliança, o Senhor é Deus de promessas. E todas as promessas que o Senhor fez terão no Senhor o sim e o amém. Por isso nós nos alegramos. Nós esperamos no Senhor, na sua palavra que é verdadeira, na sua promessa que é verdadeira e no Senhor que é fiel, confiados na sua fidelidade. Esperamos com alegria. E assim, Deus, se no decorrer dessa nossa esperança, dessa nossa jornada, passarmos por dificuldades, por percalços, como passaram Abraão e José, os exemplos que eu dei, Pai, que o Senhor nos ajude, esteja conosco, aumenta a fé que é em nós, aumenta a esperança que é em nós. Que sejamos neste momento de oração todos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, atenda a sua necessidade, que aquele que está enfermo seja curado. Que aquele, Senhor, que tem um desafio nesta semana, que seja abençoado pelo Senhor, que encontre do Senhor sabedoria, graça, vitória. Que o Senhor remova do nosso caminho todo tropeço, toda cilada, todo laço, e que o Senhor nos dê vitória. Afasta do nosso caminho mal. Deus, não nos deixe, eu, meu irmão, minha irmã, cair em tentações. São muitas, Pai, as tentações, de tantas naturezas, mas não nos deixe cair em tentações. Nos ajude a guardar a nossa fé, nos ajude a guardar, Deus, a nossa esperança. Nos ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas e andar pela terra crentes, confiantes. Deus nos dê a graça de ser como Simeão, habitação do seu Espírito. Ouvir o seu Espírito e ser movidos pelo seu Espírito. Nos ajude. Nos dê essa graça, Espírito Santo. Nós não queremos que o Senhor seja para nós o Deus desconhecido. Queremos que o Senhor seja para nós o nosso querido Espírito Santo, com quem nós andamos, a quem nós ouvimos, por quem nos movemos. E que o Senhor abençoe e dê vitória o meu irmão, a minha irmã, a quem eu abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O nosso Deus é Deus de alianças, Deus de promessas.
Creia nele e desfrute da alegria da presença dele e do cumprimento das promessas. Te vejo semana que vem. Boa semana!